46 anos de vida, dos quais 11 em missão. Por este motivo, São Francisco Xavier pode ser considerado um verdadeiro gigante da evangelização. Em sua existência breve, mas admirável pela sua fecundidade missionária, este religioso espanhol conseguiu levar o Evangelho ao Extremo Oriente, adaptando-o com sabedoria ao caráter e à linguagem de populações muito diferentes entre si. No entanto, a sua existência parece indicar-lhe um percurso de vida diferente. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. São Francisco Xavier nasceu nas terras de sua própria família, denominada Xavier, Reino de Navarra, na Península Ibérica, no dia 7 de abril de 1506. Foi o caçula da família. Seu pai se chamava Juan de Hasso e era um aristocrático conselheiro do rei de Navarra, João III. Sua mãe se chamava Maria de Azpilicueta e Xavier. Era de família nobre, também de Navarra. Em 1512, o reino de Navarra foi atacado por tropas castelhanas e aragonesas. Sua família lutou resistindo à invasão, mas perderam a luta em 1515. Francisco tinha quase 9 anos. Seus irmãos foram presos e condenados a morrer depois de passarem um tempo na masmorra. Depois, porém, conseguiram ser libertados. Neste período, aos 9 anos, seu pai veio a falecer. Sua mãe envia-o, aos 14 anos, ao Colégio de Santa Bárbara, na cidade de Paris. Francisco se preparou para entrar na universidade e terminou os estudos preliminares de literatura, humanidades e filosofia. Aprendeu a falar em francês, italiano e alemão. Passou a lecionar filosofia no Colégio de Beauvais. Conta-se que ele foi um campeão numa competição de salto em altura entre estudantes. Francisco dividia o quarto com um francês chamado Lefebvre e um espanhol chamado Inácio de Loyola, futuro santo e fundador da Ordem dos Jesuítas. No início, suas relações, sobretudo com Inácio, não foram fáceis, tanto que o próprio Loyola definiu Francisco o pedaço de massa mais difícil que amassou. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Inácio de Loyola, com quem fez amizade e que sempre repetia ao novo amigo: Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Com o tempo e intercessão de Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão. O resultado se vê no fato de ter tornado cofundador da Companhia de Jesus. Eles criaram um grupo com o nome de Societas Jesus, Sociedade de Jesus. Com mais 4 jovens, eles fundaram a Companhia de Jesus, atualmente conhecida como Jesuítas, e é a maior ordem religiosa do mundo. Eles fizeram voto de pobreza e foram reconhecidos pelo Papa em 1541. São Francisco Xavier foi ordenado sacerdote em Veneza em 24 de junho de 1537. Ao consagrar-se a Deus e ao apostolado, Francisco partiu no dia 7 de abril de 1541 para as Índias, a pedido do Papa Paulo III, que queria a evangelização daquelas terras, na época conquistadas pelos portugueses. A viagem de Lisboa a Goa, com um veleiro, durou uns 3 meses, que se tornou fatigante por causa da escassez de comida, do calor intenso e das tempestades. Quando chegou a Goa, em maio de 1542, Xavier escolheu como casa o hospital da cidade e como cama dormir ao lado do paciente mais grave. Desde então, o seu ministério foi dedicar-se precisamente à assistência dos últimos e excluídos da sociedade, os doentes, os prisioneiros, os escravos, os menores abandonados. Para as crianças de modo particular, Francisco inventou um novo método de ensino do catecismo. Pregava-as nas ruas tocando um sininho. Depois, ao reuni-las na igreja, traduziu os princípios da doutrina católica em versos e os cantava com as crianças, facilitando-lhes a aprendizagem. Além do mais,
dedicou-se por 2 anos à evangelização dos pescadores de pérolas residentes no sul das Índias que falavam só tâmil. No entanto, Francisco conseguiu transmitir-lhes os princípios da fé católica, chegando a batizar 10.000 em apenas um mês. A multidão de convertidos era tamanha, escreveu, e muitas vezes meus braços doíam de tanto batizar, e até perdi a voz e a força para repetir o credo e os mandamentos na língua deles. Contudo, a sua obra de evangelização não cessou. Entre 1545 e 1547, Francisco Xavier chegou a Malacá, arquipélago das Molucas e às Ilhas de Moro, sem se preocupar com os perigos, pois tinha total confiança em Deus. Em 1547, a vida do futuro santo teve uma nova reviravolta. Encontrou um fugitivo japonês chamado Anjiró, ansioso de converter-se ao cristianismo. O encontro suscitou em Xavier o desejo de ir também ao Japão para levar o Evangelho à terra do Sol Levante. Francisco chegou como missionário ao Japão em julho de 1549. O navio em que viajava, porém, aportou em Kagoshima, na ilha de Kyushu, somente em agosto. Ele foi muito bem recebido e se hospedou na casa de Anjiró até outubro do ano seguinte. Depois foi para Kyoto, mas só foi autorizado a pregar em 1551. Como não falava a língua japonesa, teve que se conter em ler o catecismo, que era traduzido pelo amigo Anjiró. São Francisco Xavier, porém, foi perseverante e paciente. Alguns anos mais tarde, sua missão no Japão começou a dar frutos. Ele conseguiu firmar congregações religiosas nas cidades de Bungo, Hirado e Yamaguchi. Xavier trabalhou lá durante mais de 2 anos. No seu ardor missionário, aprendeu a língua japonesa, na qual escreveu um livro que falava da criação do mundo e sobre a vida de Jesus Cristo. Depois, ele foi substituído por outros padres jesuítas, os quais supervisionou durante um tempo. Então, regressou à Índia para fazer ainda inúmeros trabalhos de evangelização. A passagem do Japão para a China foi quase natural. Xavier encarou o país do dragão como uma nova terra de missão. Em 1552, conseguiu chegar à ilha de Shengsuan, onde tentou embarcar para Cantão, mas foi acometido por uma febre imprevista. No dia 3 de dezembro de 1552, Francisco Xavier faleceu deitado numa esteira com o crucifixo que o amigo Santo Inácio de Loyola tinha lhe dado. Percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho, tanto assim que se colocássemos em linha reta suas viagens, daríamos 3 vezes a volta na Terra. Seu sepultamento foi em Shengsuan, mas seus restos mortais, que continuavam incorruptos, foram levados temporariamente à Igreja de São Paulo, em Malacá, em 1553. Em seguida, seus restos mortais são levados para a Basílica do Bom Jesus de Goa. Ele pode ser visto ainda hoje numa caixa de vidro e prata. As peregrinações ao local começaram em dezembro de 1637. Uma das suas relíquias, o antebraço direito, encontra-se conservada na Igreja de Jesus em Roma desde 1614. A partir de sua morte, muitas igrejas foram construídas em sua homenagem. São Francisco Xavier tinha o dom de prever o futuro, ver fatos que aconteciam em outro lugar e acalmar tempestades. Na arte, sua imagem é associada a um caranguejo e a um crucifixo, símbolo relacionado com um grande milagre. Aconteceu quando São Francisco navegava na região das Ilhas Molucas, as quais ele evangelizou e onde viveu muitos anos. Durante um forte temporal, os marinheiros gritavam pela ajuda de Deus. Com calma, o santo mergulhou seu crucifixo de madeira no mar agitado. Na mesma hora, as águas se acalmaram e o crucifixo sumiu no mar. Ao desembarcarem na praia, os marinheiros assombrados viram um caranguejo sair da água com o crucifixo. Xavier o recolheu e o animal voltou para o mar. São Francisco Xavier nunca disse uma palavra sobre o acontecido.
São Francisco Xavier foi beatificado em 25 de outubro de 1619 pelo Papa Paulo V e, junto com Santo Inácio de Loyola, foi canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV. A Igreja celebra seu dia em 3 de dezembro. Foi proclamado padroeiro do Oriente em 1748. Da obra da propagação da fé em 1904 e de todas as missões, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus em 1927. Seu pensamento pode resumir-se em uma oração que ele sempre rezava: Senhor, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu ou me condenar ao inferno, mas porque sois meu Deus. Amo-vos, porque vós sois vós. São Francisco Xavier, rogai por nós.